Olá, almas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar um recado importantíssimo sobre saúde mental. Vejam bem, quando uma pessoa ela está se sentindo ansiosa, deprimida, angustiada, confusa, a pessoa está com crise psicológica, a pessoa está com aquele, com aquele comportamento de catarse, né, de falar coisas, de colocar coisas para fora, de ficar nervosa e tudo mais. É muito importante chegar para essa pessoa e falar assim: você conhece alguém da área de psiquiatria, da área de psicologia, que você possa conversar, que você possa ter um bate-papo? Por que eu estou falando isso? Porque existe, né, infelizmente, uma cultura no nosso país de que se a pessoa está com um problema, com crise psicológica, ela tem que ir correndo para a igreja, né? Só que a igreja não cura, nem trata problemas de ordem psicológica e problemas de transtornos mentais, né? Por mais que eles dizem que curam, que milagre, que isso, na verdade, são só argumentos para tentar puxar a pessoa lá para dentro da igreja e muitas vezes fazer com que as pessoas parem de tomar a medicação que elas estão tomando, que as pessoas deixem de fazer o tratamento que elas estão fazendo, porque existe uma crença, né, relacionada ao milagre. Isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso, porque com Deus não se brinca, com saúde mental não se brinca. E eu tô falando isso para vocês porque aconteceu uma coisa muito triste comigo e eu vou contar, tá? No ano 2000, infelizmente, eu fui vítima de um envenenamento por uma circunstância muito triste e desastrosa lá em Curitiba, né? E eu pedi ajuda para duas pessoas. E essas pessoas me levaram para uma igreja, né? Eu que tinha sido criado na igreja católica, essas coisas todas, né? Eu acabei aceitando porque eu não sabia que eu tinha sido envenenado, na verdade, a pessoa que me envenenou não falou, né, obviamente, porque ia ser presa. E eu estava passando mal, eu estava começando a ter uma crise psicológica, eu estava em pré-surto, né? Chama-se surto psicótico agudo por uso de substância desconhecida. E essas duas pessoas que eu pedi ajuda me levaram para uma igreja. E aí chegou lá na igreja, eu comecei a ter crise. Aí a crise começou a piorar, começou a piorar. E a igreja tinha, sei lá, mais de 1.000 pessoas na igreja, uma igreja gigantesca, aquelas coisas pomposas, todo mundo arrumadinho, né, engomadinho e tal, e não sei o quê. Né? Fiquei pensando, nossa, quantos médicos deveriam ter naquela igreja, né? Pois bem, o que aconteceu comigo? Me levaram para uma salinha lá atrás, na hora que acabou o culto, e aí duas pessoas pisaram no meu braço direito, duas pessoas pisaram no meu braço esquerdo, duas pessoas pisaram na minha perna direita, duas pessoas pisaram na minha perna esquerda, duas pessoas seguraram no meu quadril, e aí ficaram berrando no meu ouvido, alucinadamente, assim, ó, com palavras das mais diversas, as mais estapafúrdias, né? Até que eles acham que estão rezando em língua, né? Acham. Umas coisas assim totalmente confusas, sem nexo. Parecia que eles estavam mais confusos que eu até, né? E por 2 horas ficaram fazendo isso no meu ouvido. E isso agravou o meu estado mental, que já estava, né? Cada vez pior. E aí no dia seguinte eu tive um surto. Eu tive um surto, eu quase morri. As pessoas que foram me socorrer foram me juntar dentro de uma valeta de esgoto, me afogando. Foi isso que aconteceu, por causa de uma igreja negligente que acha que cura pessoas com problemas psicológicos e com problemas de transtorno mental. Não tinha um médico naquela igreja para chegar e falar assim: olha, essa pessoa precisa ser levada urgente para o pronto-socorro psiquiátrico. Devia até ter, né? Só que a crença destrói a mentalidade do ser humano nessa hora, né? Ninguém foi capaz de ajudar com aquilo que eu realmente precisava. E por que eu tô lembrando de contar esse assunto para vocês? Então, ontem eu fui pegar um livro ali, né? Eu tava fazendo uma supervisão, uma pessoa muito querida, e aí eu fui pegar um livro assim, e caplof, caiu no chão a pasta, o documento do hospital psiquiátrico que eu, né, que eu tive daí o surto, que daí eu fui levada no dia seguinte da fatídica experiência que eu tive dentro dessas igrejas aí, tá bom? E não é só comigo, viu? Milhares de pessoas que têm problemas psicológicos e que têm transtornos mentais, elas acabam recorrendo a esse recurso, né? E infelizmente acabam sendo ludibriadas, né? Acaba sendo colocado na cabeça que a pessoa tem seres imaginários, negativos, destrutivos, que vão acabar com a vida dela, etc, etc, etc. A pessoa, por estar com um problema, né, ali confusa e estar num estado mental crítico, acaba sendo sugestionada por esse tipo de absurdo que colocam, né, goela abaixo das pessoas que procuram esses lugares para se tratar. Então, igreja não é lugar para se tratar, tá bom? Lugar para se tratar é num pronto-socorro psiquiátrico, num consultório de psiquiatria,
numa psicoterapia, né? Psicoterapia é uma coisa que eu ofereço hoje justamente por quê? Porque eu não tive, porque foram negligentes comigo. Muito grave o que aconteceu. Tá lá a igreja, todo mundo indo engomadinho, fazer o papel, né, de pessoas que estão ajudando a humanidade. Muitas pessoas não estão sendo ajudadas, estão sendo estragadas. Eu perdi 3 anos da minha vida por causa desse episódio, tá? Graças a essa negligência e a essa estapafúrdia atitude que tiveram comigo. Quantas pessoas mais precisam passar por isso? Então, por isso que eu vim dar esse recado. O documento está ali, guardadinho. Inclusive, a psiquiatra, na época, deu um diagnóstico errado. Erradíssimo. Mas isso é uma história para um outro vídeo. O recado que eu quero deixar é esse. Saúde mental apenas com profissionais habilitados, especializados e capacitados. E cuidado com os profissionais que vocês procuram aí, hein? Tem que ser profissional especializado na área que a pessoa está com a enfermidade ou com a crise psicológica, tá bom? Dado o recado, eu deixo vocês agora com uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa, né? E a gente continua por aqui, dando recados de saúde mental. E se precisarem de psicoterapia, já sabem, venham fazer psicoterapia aqui comigo. Tem algumas vagas ainda. Quero agradecer as pessoas que já me procuraram, né? Eu abri 8 vagas ontem e algumas pessoas já me procuraram, então ainda tenho algumas. Quem quiser, é só vir. Um beijo e até a próxima.